Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula? Vamos começar orando para a gente poder dar sequência na nossa lição. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aprendendo mais um pouco da Sua palavra. Venha, Senhor, abençoar a cada família, a cada lar, suprindo as necessidades, curando os enfermos, abençoando a todas as crianças, Pai, para que elas se dediquem, para que elas guardem, Senhor, em seu coração, Senhor, a sua palavra. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Crianças, a nossa lição hoje, minha florzinha tá caindo. A nossa lição hoje é a lição de número 14, né? E tem por título Vou Orar. Lição número 14, e o tema da nossa lição é vida cristã e oração. E eu coloquei aqui que o versículo é Neemias 6:9, que a gente não pode esquecer que tem que decorar, né, gente? Vocês estão fazendo direitinho, viu? Eu tô gostando de ver os vídeos que vocês estão mandando pra gente. É isso aí, vamos continuar mandando, tá bom? Pra gente decorar, pra vocês ganharem os pontos. Bom, peguem aí suas revistas porque a gente vai dar uma relembrada. Mas agora a gente vai fazer uma introdução, porque a nossa lição vai falar sobre o quê? Oração. E vamos lembrar do versículo que é uma oração de Neemias. Vamos lembrar? Vamos ler junto comigo? 1, 2, 3. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias 6:9. Essa oração foi um pedido, e esse pedido foi para que Neemias fizesse algo. Porque o que é oração, afinal? Oração, na palavra oração existem duas palavras. Uma é orar e a outra é ação, que é agir. Que foi o que Neemias fez nessa oração aqui. Ele pediu para que Deus fortalecesse as mãos dele. Para quê? Para que ele completasse aquela grande obra que era da vontade de Deus, né? Que era erguer os muros de Jerusalém. E sobre isso que a gente vai falar hoje. Como Neemias recebeu uma notícia muito triste do seu irmão, antes de ele fazer qualquer coisa, a primeira coisa e a mais importante que Neemias fez, antes até mesmo de falar com o rei, o que ele foi fazer? Ele foi se dobrar a Deus, porque o coração dele tinha sido entristecido, ele foi se dobrar a Deus e fazer oração. E Neemias orou durante alguns meses para pedir uma resposta para Deus, porque no momento que ele recebeu aquela notícia, o coração dele se entristeceu. Mas ele entendeu que ele precisava fazer algo pelo povo dele. Então ele se pôs de joelho. Neemias orou assim mais de 4 meses, até esperando uma resposta de Deus e com aquele desejo no coração. E é o que a gente tem que saber, que qualquer situação difícil, qualquer situação que você se encontre de doença, de enfermidade, uma situação que seja difícil, que você esteja passando, nunca se esqueça que, em primeiro lugar, a gente deve falar com Deus. Oração nada mais é que uma conversa com Deus. Orar não é simplesmente falar qualquer palavra ou repetir palavras. Oração significa conversar com Deus e agir, porque depois da oração, Deus envia a resposta e muitas vezes a gente precisa agir para que a obra de Deus possa ser completada, que foi o que aconteceu com Neemias, né? Igual no nosso versículo. Então, crianças, que vocês possam ter em mente que a oração ela tem poder para levantar o que está desanimado, o que está triste. A oração tem poder para curar enfermidades.
A oração tem poder para fazer com que você possa abençoar outras pessoas, estando elas precisando de ajuda, mas estando longe de vocês. Mesmo, desculpa, mesmo as pessoas estando distante, a gente ainda pode orar por elas, principalmente nessa situação que nós estamos vivendo, nessa pandemia. Muitas pessoas estão precisando de oração. E nós, como cristãos, nós devemos orar pela nossa nação, devemos orar pelo nosso país e pelas pessoas que estão sofrendo. Muitas pessoas estão enlutadas por ter perdido alguém da sua família. Então, nós temos essa missão de pedir a Deus que venha curar e venha trazer a solução para esse problema, para que esse vírus seja cessado e que as nações possam ser curadas, né? A gente tem essa missão para fazer. Enquanto a situação ainda estiver ruim, ou qualquer outra situação que você possa se encontrar ou sua família, crianças, tenham sempre em seu coração. A primeira coisa que você tem que fazer é orar. Se você estiver numa situação difícil na escola, com seus amigos, ou deixa eu ver, qualquer situação, uma situação bem difícil. Não importa a situação. A primeira coisa que você deve fazer, e que com essa lição a gente aprendeu com Neemias, que é orar, né? Ele orou nessa situação e depois mais para frente, quando ele chegou na cidade de Jerusalém, a primeira coisa que ele fez depois de observar a cidade foi fazer oração de novo, para que Deus orientasse ele, para que ele agisse juntamente com o povo para reconstruir aqueles muros. Então, em toda situação, a oração é com a oração que a gente vai vencer. Então, gente, a oração nos faz vencer toda a tribulação. A oração ela é como se fosse um escudo. Ela nos protege de todo o mal. Quando a gente está com o coração, sabe quando o coração da gente está meio endurecido, o nosso coração está com pecado e a gente não consegue se livrar daquele pecado, a gente não consegue se livrar daquela coisa mal que tem dentro da gente, né? Que o pecado vive na gente. A gente tem que sempre pedir perdão a Deus. Então, a oração nos limpa, né? Como tá aqui, ó, eu coloquei até aqui um esqueminha, que não precisa ser uma regra, mas é só para vocês saberem. Eu não sei se vai dar para ler, mas eu tenho aqui assim, ó, uma oração que a gente deve fazer. Reconhecer o pecado, se arrepender, aqui em segundo lugar, confessar os nossos pecados. E depois de confessar, corrigir, né? Depois que a gente fala, ó Deus, eu pequei por causa disso. E aí a gente tem que pensar que a gente tem que nunca mais cometer aqueles mesmos erros. A gente comete vários, mas a gente tem que corrigir e não fazer de novo, né? E não repetir o erro. E aqui também tem o reloginho da oração, que nada mais é uma sequência, né? Para quando a gente não sabe orar, que muitas vezes eu sei que vocês têm vergonha, né, de orar, né? Lá na classe, mas a gente não deve ter vergonha dos colegas, porque todos nós temos dificuldade, né? E oração tem que ser uma coisa assim que é simples. Não precisa ser com palavras difíceis, tem que ser uma conversa simples e sincera do coração com Deus. Então, aqui tem um reloginho que ele fala assim, que a primeira coisa também um esqueminha para que a gente se lembre de algumas coisas na hora da oração. Mas não é uma regra, mas é um esqueminha para a gente poder guardar e na hora da oração a gente tentar fazer, né? Que é a primeira coisa, que é louvor e adoração. A gente deve louvar e adorar a Deus em todo tempo. A mesma coisa que lá, confessar os nossos pecados em segundo lugar. O terceiro lugar é a gente fazer uma oração por nós. Às vezes a gente começa a oração orando pela gente, pedindo para a família e amém, né? Então tem um esqueminha para a gente lembrar das pessoas que a gente precisa orar, né? Orar pela nossa família, pelos nossos amigos, pela igreja, pelas nações e agradecer, né? Não precisa ser uma regra, mas para a gente poder entender. E Neemias, na oração dele,
o que ele fez nessa oração antes de tudo acontecer? Ele fez uma oração de adoração, ele fez uma oração de confissão, ele fez uma oração pelo povo, pela confissão dos pecados do povo, e ele fez uma oração também que fazia com que Deus se lembrasse, não que Deus tenha esquecido, mas que para que ele falasse, Deus, lembra que você falou que você abençoaria o povo quando eles se arrependessem e fizessem a sua vontade? Então, Deus, ajuda agora nesse momento. Então, a oração de Neemias teve tudo isso, teve a adoração, teve a confissão dos pecados e teve também o agradecimento. E no final de tudo, eles oraram e fizeram até festa, né? Pela obra que eles tinham completado. Então, assim também tem que ser a nossa vida. Uma vida de oração e nunca se esquecer. Mesmo estando num momento difícil ou não, ou se a gente está com a vida tranquila, não tem ninguém enfermo na nossa família, não tá tendo tantos problemas, então a gente se lembra de orar pelo nosso próximo, né? E eu quero aqui louvar com vocês uma canção e eu gostaria que vocês aprendessem essa canção. E depois eu vou mostrar os jogos para vocês, tá ok? Tentem aprender para vocês depois cantar, que vocês podem gravar um vídeo com esse louvor e mandar pra gente, tá bom? A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não podes orar, é preciso amar. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, se precisas orar, a melhor oração é amar. De novo. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não podes amar, Deus te pode ajudar. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se não sabes amar, é preciso orar. A melhor oração é amar. Então, crianças, quando a gente não tem amor no nosso coração, nossa vida fica vazia. E quando a gente não ora, a gente se afasta de Deus, porque a gente tem a vida da gente pecaminosa. Então a gente tem que estar sempre em oração, para que Deus nos limpe, para que Deus nos perdoe e para que a gente tenha uma vida bem pertinho de Deus, para que Deus ouça a nossa oração. Tá bom, crianças? Não se esqueçam disso. E agora eu quero mostrar para vocês um jogo que eu quero dar uma sugestão. Que o jogo é o seguinte: é um jogo que é o boliche da oração. O jogo funciona assim: você pode pegar na sua casa, colecionar ou como eu, vocês podem fazer, colecionar assim, ó, garrafinhas de leite ou então garrafa PET de refrigerante, daquelas pequenininhas ou até mesmo das grandes. E aí, o que vocês vão fazer? Vão pegar várias. Pode pegar umas 8
umas 8 dessas garrafinhas e vocês vão escrever em algumas etiquetas, olha, tá vendo? Vocês vão fazer etiquetas assim como essas, assim, ó. Eu tenho aqui outras garrafinhas, depois eu mostro pra vocês. Vocês vão fazer assim, ó, tá vendo, ó? Etiquetas assim, ó. Cada uma dessas etiquetas, elas contêm coisas que desagradam a Deus, né? Essa, por exemplo, tá falando assim, ó, falar palavrão. Isso desagrada a Deus. Então, vocês vão colocar algumas coisas que vocês fazem no dia a dia, que vocês se lembrem. Por exemplo, às vezes eu desobedeço a minha mãe. Aí você vai colocar assim, desobedecer os pais, ou a professora. Ou às vezes eu falo uma mentira. Tem alguma aqui que eu não lembro qual que é. Ó, aqui, ó, tem desobedecer os pais. Tem aqui, deixa eu ver, ó, brigar na escola. Então, vocês vão fazer algumas etiquetas, como essas, e vão colar, tá? Vocês podem pegar um papel sulfite, pintar colorido, envolver a garrafinha e depois colar a etiquetinha, tá? E vocês vão fazer como uma brincadeira de boliche. Mas aí vocês vão ter que pegar uma bolinha, que a minha bolinha sumiu, não sei onde tá aqui. E numa bolinha, vocês podem fazer uma bolinha de papel. Vocês podem amassar um papel sulfite, um ou vários, envolver, amassar eles todos assim, fazer um monte de bolinha de papel. E aí, o que vocês vão fazer? Escrever oração nele, tá? Vocês vão escrever oração e vão fazer a brincadeira como se fosse a brincadeira do boliche. Só que a força da oração vai estar em você. A força da oração e a fé. É a fé que vai derrubar o mal. A oração, a fé vai derrubar o mal. Então, você vai focar em cada uma das garrafinhas, você vai colocar elas todas de pé. Aí é a forma que vocês vão colocar e vocês que vão ver. Vocês vão colocar todas elas de pé e vão mirar em cada uma delas e falar, tipo assim, eu não quero mais brigar na escola. É só para vocês fazerem uma brincadeira para fixar que a oração tem poder, porque você vai colocar o poder da sua força, né? Que é a oração, e com a fé da oração, a gente derruba todo o mal, né? Então, por exemplo, eu vou mirar em brigar na escola porque eu não posso mais brigar na escola. Aí você mira na garrafinha e taca com toda a força, tá bom? Então, essa é uma das brincadeiras. E a outra que eu tenho aqui é uma brincadeira de tiro ao alvo. Que você vai fazer um alvo e vai pegar umas 3 cores diferentes, vai fazer em círculos. Um círculo grande, um médio e um pequeno. Você vai disponibilizar eles dessa forma, um por cima do outro, né? Do maior para o menor. E o do meio você vai escrever oração. E vai colocar alguns, como que chama isso daqui mesmo? Velcro. E vai envolver em algumas tampinhas de garrafa. Também você pode até usar da garrafa que você for usar, da garrafa PET do joguinho do boliche. Você vai envolver o velcro, vai colocar pendurado em algum lugar e vai tentar acertar, porque o nosso primeiro alvo é a oração. Se você acertar aqui no meio, você é o vencedor, né? Porque o nosso alvo é a oração. Sem a oração, a gente não consegue fazer nada, tá bom? Então, esses são os 2 joguinhos que eu ia mostrar para vocês. E lembrem, né? Que a gente tem aqui a nossa caixa de oração. E eu sempre faço um sorteio, né? Então, hoje não vai ser diferente, eu vou fazer o sorteio, porque como a gente está falando de oração, alguém vai ter que ganhar o tapetinho da oração, né? Para incentivar vocês a orarem de joelho, né? Quando vocês forem orar no quarto de vocês, tá bom? Então, eu vou sortear agora um nome. Pode ser qualquer pessoa da classe, tá bom? Tanto menino quanto menina. E depois eu vou sortear. Lembra que eu falei que eu fiz o sorteio para uma das meninas? Mas dessa vez eu vou sortear um prêmio para um dos meninos, tá bom? Então, primeiro eu vou sortear aqui eu vou sortear o tapetinho da oração, tá bom? Ó,
Tá aqui no meu coraçãozinho o nome de vocês. E eu vou sortear aqui, rufam os tambores.